Então vamos lá. Então, perguntando isso, né? E aí já vou já, né? Segunda-feira de manhã eu dei aula remota e aí a conexão de vez em quando estava dando uma falhada. Depois os outros dias não falhou, mas na segunda-feira deu uma falhada. Então, se começar a falhar, vocês me avisam que aí eu tenho que mudar aqui o, o ponto de internet aqui, tá? Vamos lá então. Então, ar-condicionado 2, né? Vamos ver aqui. Temos um monte de figurinha aqui na tela aqui. Ah, taratatá, taratatá. Tá. Deixa eu colocar minha foto aqui, né? Meu rosto aqui um pouquinho. Tá eu aqui, né, dentro de casa, certo? Tá aí. Então agora você já me viu. Vou desligar a câmera, né? Para não ficar aí ocupando muito seus dados móveis aí, caso você esteja no celular, né? Então vamos lá. Então na semana passada, na quinta-feira, teve uma reunião lá com o Luiz, certo? E aí, então, ele explicou algumas coisas e depois a gente conversou um pouquinho. Eu vou hoje aqui, antes de mais nada, mostrar de novo o curso aí, porque tinha bastante gente que não estava lá no dia, né? Tá? Então, mostrar aí o que a gente vai fazer durante o semestre, tá? Para ficar claro para todo mundo, né? E aí a gente poder começar o curso. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui uma tela. Tarantantan. Tá aqui. Beleza, né? Então, a disciplina aí, ar-condicionado 2, né? Ar-condicionado 2 é uma sequência de ar-condicionado 1, ok? Então, por ser uma sequência, a gente espera que vocês tenham conseguido chegar até um certo ponto lá em ar-condicionado 1, tá? E aí a gente vai, né, andando daí para frente, né? Supondo que você já tem uns conceitos lá de ar-condicionado, tá? Então ele diz aí que a carga semanal são de 6 horas aula, carga teórica 4 horas aula e carga prática 2 horas aula. Na verdade, prática praticamente não tem, né? Por quê? Porque existe aqui, né, uma aula prática, né? Que quando a gente vai falando de duto, a gente faz uma aula prática lá para mostrar, né, para relembrar a perda de carga em trecho reto, né? Tá? Então essa experiência que a gente tem. As outras experiências são de ar-condicionado 1, né? Tá? E aí a gente não tem outras experiências assim para ser feitas, tá ok? Tá? Então, a princípio, a gente tem uma experiência, né, uma aula prática lá, que é uma experiência naquela bancada lá de ar-condicionado, onde a gente verifica ali, né, a perda de carga, tá ok? Tá? Então, é isso que tem lá, né? Ok, bom, eu sou o Fábio Toffoli, acho que todo mundo me conhece aí, né? Pelo que eu vi nas fotos aqui, deixa eu ver lá, aquelas fotos lá que aparecem aqui no Teams, né? Pelo que eu vi aqui, acho que todo mundo já teve aula comigo já em algum momento da vida, né? Tá? É, E aí, então, o que que a gente vai fazer nesse semestre aqui, tá? Então, esse semestre aqui, né, a ementa dessa disciplina diz que a gente vai ter tópicos especiais de ventilação e exaustão para ar-condicionado, ok? Então a gente vai falar de dimensionamento de duto, vamos falar de torre de resfriamento, de condensadores, evaporadores, controle, instalações típicas, dados de projeto para instalação de ar-condicionado, sistemas de condicionamento de ar comercial, ar-condicionado para conforto, tipos de aparelho de ar-condicionado, bomba de calor, ensaio no laboratório de ar-condicionado e utilização de sala ambiente para as aulas teóricas e práticas. Então, essa é a ementa do curso, tá? Então, o que que a gente, né, de acordo com essa ementa aí, depois eu vou fazer uma listinha aí do que exatamente, né, a gente vai fazer baseado nessa ementa que está aí, tá? Porque a ementa desse curso, aliás, de todas as disciplinas da FATEC, elas são grandes demais, né, para cumprir um semestre só, mesmo que a gente tenha 6 aulas por semana, tá? É muita coisa para a gente tratar, né? Então, tem uma sequência aí mínima que a gente precisa fazer, ok? Tá? Mas basicamente é isso. Então, é continuar lá de ar-condicionado 1 e aí a gente vai
partindo do princípio que você já sabe calcular a carga térmica, então você entende o que é carga térmica, que a partir daquela carga que você calculou, a gente consegue selecionar um equipamento, consegue dimensionar um duto de ar, consegue selecionar, né, os equipamentos e dispositivos que precisam para o sistema, tá ok? Então é isso que a gente vai fazer durante o semestre, tá? Então o objetivo, né, ó, identificar, avaliar e dimensionar máquinas, equipamentos e instrumentos utilizados nas instalações de ar-condicionado para conforto e processo. Projetar, planejar e coordenar a instalação de equipamentos e sistemas de ar-condicionado de acordo com as normas técnicas e de segurança. Então, durante o curso, vocês vão ver que nessa disciplina aqui, a gente vai falar muito, a gente vai usar muito catálogo, né? Tá? E aí toda a aula que eu for usar um catálogo para mostrar alguma coisa, né? Para mostrar como é que eu selecionei um dispositivo, um equipamento, toda a aula eu vou falar a mesma coisa. Isso não significa que eu estou indicando esse fabricante, tá? Então, né, já fica claro aí que é isso, né? Por quê? Porque como a gente vai usar catálogo, eu não posso usar o catálogo se tiver 20 fabricantes, eu vou usar 20 catálogos, né? Então, eu uso um ou outro catálogo de um fabricante para mostrar alguma coisa, tal. E aí a gente tem que deixar claro que eu não estou indicando, né, esse fabricante, porque a gente tem aluno que trabalha na empresa X, que é concorrente da empresa Y, e depois o cara fica magoado aí, né? Tá? Então a gente, né, já tem que deixar bem claro que tudo que a gente usar aqui em sala de aula de material de fabricante é só para didático, tá ok? Né? Não tem nenhuma indicação, a gente não está dizendo que ele é melhor, nem pior, nem igual, tá? Aí quem decide é você lá na sua obra lá, tá ok? Tá? Bom, metodologia, né? Aula expositiva com resolução de exercícios, então a gente vai, né, expor um conteúdo lá, uma teoria, depois a gente vai exercitar essa teoria, tá? E, né, é assim que funciona, igual funcionou quem fez aí máquinas térmicas comigo, né? Com meia-noite, só máquinas térmicas que tem comigo, né? Então, é do mesmo jeitão. Teoria e exercício, tá ok? Tá? Então, é desse jeito. Depois a gente fala aqui da avaliação, né? Depois a gente fala aqui das aulas também. Vamos lá para a parte de bibliografia. A bibliografia aqui de ar-condicionado 2, ela é igualzinha à bibliografia de ar-condicionado 1, tá? Ou seja, ela carece de atualização, né? Tá? Então, ó, tem aqui o livro dos irmãos Miller, né? Esse livro aqui, eu acho que você já conhece, né? Se vocês estiverem lá, ar-condicionado 1, o Sandro deve ter comentado alguma coisa, mas, né, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu ver aqui, como é que eu posso fazer? Cadê? Deixa eu pegar aqui o nome dele, pegar aqui, vai ficar mais, opa, vai ficar mais fácil eu copiar e colar lá, né? É esse livro aqui, ó. Tá? Não precisa olhar preço, é só o livro, né? Tá? É esse cara aqui, ó. Ar-condicionado e refrigeração, tá? É esse cara aqui, né? Tem instalação aí, são os irmãos Miller. Esse livro aqui é um livro interessante para você, né? Para você observar, só que ele é pouco técnico, né? Ele é mais um dicionário do que um livro, né? É mais um dicionáriozão do que um livro. Deixa eu abrir aqui esse livro aqui, eu tenho como abrir ele aqui numa biblioteca virtual. Espera só um minutinho, vamos fazer aqui para mostrar esse livro. Vamos usar o recurso da outra, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu desabilitar um pouquinho, vocês não precisam saber minha senha também, né? Cadê aqui? Deixa eu só voltar ali. Eu vou abrir esse livro só para mostrar dentro desse livro como é que ele é, né? Tá? E aí você vai ver que ele
Tá lá na bibliografia básica, mas eu acho que ele é mais complementar do que básico, né? Só um minutinho. Deixa eu compartilhar de novo. Tá aqui. Então, esse é o livro, né? Eu vou pegar só um capítulo deles aqui, desse livro, só para vocês verem por que que eu acho que ele é mais complementar do que o livro básico, né? Olha aqui, ó. O capítulo dele fala de ferramentas, instrumentos e equipamentos específicos, tá? Vou pegar uma coisa um pouco mais, né, para perto da gente aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, ar-condicionado para conforto. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Então, esse aqui é o capítulo que fala de ar-condicionado para conforto. Então, olha lá, o que que ele vai fazer? Vai falar aqui, ó, tem uma unidade de condicionamento de janela, né, o ar-condicionado de janela, o ACJ lá, mostra um ACJ, mostra um desenho, tal, uma instalaçãozinha e acabou, tá? Então, assim, ele é mais um manualzão, né, tá? Mais um manual do que um livro que a gente possa usar aí para fazer alguma coisa, tá? Uma coisa mais aprofundada, né? Então ele tem, né? Ele vai dando alguns exemplos, diagnóstico, enfim, tá? Então esse aqui é o livro, esse dos irmãos Miller, né? Tá? Então eu considero ele mais uma bibliografia complementar. Por exemplo, você quer saber, né, você quer ter uma noção, vamos supor lá, sistema de ar-condicionado comercial, você quer ter uma noção desses caras. Tá? Então, se você quer ter uma noção desses caras, esse livro é interessante. Você vem aqui, ó, quais são os, não, que eu tenho, né? Então, compressor, condensador, dispositivo de expansão, aí algum diagnóstico de falha aqui, né? E alguns equipamentos, né? Tá? E alguns equipamentos, e aí dá um brief do overview aí, né? Dos equipamentos, tá ok? Tá? Então, uma bibliografia complementar, né? Não tem nenhum exercício, né? É mais explicando aí como é que funciona, tá ok? Tá? Então, eu acho ele mais uma bibliografia complementar do que uma bibliografia básica, né? Mas eu não posso mudar a bibliografia do plano de ensino, porque isso daí é do jeito que está no PPC, né? Em compensação, né, esse livro não está no seu projeto, não está no PPC ali, não aparece ali, né? Vai aparecer quando aparecer a atualização do curso, né? Se você encontrar em algum lugar esse livro aqui, ó, deixa eu colocar a capa dele, e a capa, deixa eu fazer isso aqui, ó. Este livro aqui, Princípios de Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar em Edificações, esse livro eu considero uma bibliografia básica, tá? Você não precisa ter, você não precisa correr atrás, é só para você ter uma noção que existem livros mais atuais, que são, né, bastante importantes aí, que você, né, conheça, uma vez que você, né, quer ser tecnólogo em refrigeração, ventilação e ar-condicionado, ok? Tá? Então esse livro aí é um livro bastante interessante, né? Ele é mais, né, mais didático, né? Tá? Então, algumas coisas que a gente vai tratar durante o semestre aqui, né? Falando, por exemplo, aqui, né, de distribuição de ar, tá vendo? Então a gente vai falar sobre isso, distribuição de líquido. Então ele tem aí, né, um capítulo sobre isso, mostra como é que calcula, tal, né? Que é o que a gente vai desenvolver durante o semestre, tá ok? Tá? Então é uma bibliografia importante, ok? Mas que não aparece no seu projeto pedagógico lá, né? Porque ainda não revisou, né? A gente ainda não chegou nessa revisão, tá ok? Bom, deixa eu descompartilhar de novo aqui.
Só para eu voltar lá no plano de ensino. Ok. E volta lá. Tá lá. Então, esse daí é dos irmãos Miller, né? O outro livro é do Hélio Credder, que eu acredito que vocês tenham, né? Esse livro aí, né? Esse livro aqui é um livro já de bem antigo, né? Tá? Apesar da sexta edição ser de 2012, ele não é uma nova edição, ele é somente uma reimpressão, né? Tá? A parte teórica dele não mudou muita coisa de lá para cá, né? O problema só dele é que algumas coisas, tabelas, né? Ele cita ainda a NB10, né? A NB10 é uma norma, é a primeira norma de ar-condicionado, né? Então, a primeira edição desse livro aí é da década de 70, né? No final da década de 70, depois a segunda edição dele ele teve uma nova edição porque é a coisa mais importante, né? Tinha um novo equipamento na época que aí ele teve que incluir, né? Que chamava Split, né? Então essa foi a evolução para a segunda edição, tá ok? Né? É, e aí, então de lá para cá só tem reimpressão, tá? Mas é um livro bom, né? Referência aí, o pessoal normalmente tem um PDF dele, né? Lá na sala de aula, lá, quando está presencial, de vez em quando eu não sei como sai do meu HD externo e vai parar, né, no pendrive de alguém, né, esse livro, né? Então eu acho que vocês têm também esse livro por aí, né? Tá, normalmente o pessoal consegue ele e, se eu não me engano, lá na biblioteca tem esse livro aqui lá, tá? Então ele serve bastante aí, né? A gente usa ele, a parte teórica não mudou muita coisa, é só realmente a parte de tabelas que ele apresenta lá, que são muito antigas, tá? Que ainda são da NB10, que vem NB10, depois 6401 e depois 16401, tá, né? Bem lá atrás, tá ok? Tá? Então essas são as bibliografias básicas que o livro apresenta, e depois tem a complementar. Complementar aqui, né, esse aqui é o livro do Stoker, né, é uma referência, né, todos esses daqui, né, eu tenho aqui em casa, né, esse aqui é excelente, esse livro, apesar dele ser de 85, mas ele é muito bom, só que também, né, assim como o livro do Hélio Credder, ele tem, problema dele é que ele usa tabelas antigas, né, tá, da época, né. E esse aqui é o livro do Torreira, né? O Torreira é um engenheiro aí que tem livro de ar-condicionado, livro de fluido térmico, um monte de livro ele fez, né? O mais importante dele, né, é esse aqui, né? É esse cara aqui que, por né, uma coincidência, tem aqui em cima, tá na minha mesa aqui, porque eu estava usando mais cedo aqui para fazer alguma coisa que eu já não lembro o que que é esse cara aqui, ó, tá? É esse livro aqui, esse aqui, né? Tá? Esse é o livro desse Raul Torreira aí, né? Tá? É um livro interessante, né? É bem didático, tá? Se você tiver num sebo aí, encontrar ele lá por uns 20, 30 reais, vale a pena comprar, tá ok? Tá? Depois, o handbook da Carrier, né? Esse handbook da Carrier eu deixo disponível para vocês, está lá no site, que daqui a pouco eu mostro lá. Esse aqui é o livro do Jones, né? Refrigeração e ar-condicionado, e os handbooks da Ashway, tá? Os handbooks da Ashway, você, né, como tecnólogo em refrigeração, ventilação e ar-condicionado, sugiro que você, é, assim que você puder, né, seja, né, membro, né, da Ashway, porque aí você recebe, né, você vai pagar lá um valor por ano lá, eu não sei mais quanto é que está o valor, mas você paga um valor que não é muito alto, e aí você recebe os handbooks, né? Tá? Cada ano tem uma revisão de handbook, e aí tem umas revistas também que você recebe. Então é uma forma que você vai ter aí de ficar atualizado, né? Com o que está acontecendo no mercado, né?
E outros, né, e o outro caminho também para se atualizar é entrar lá no site da Abrava, né? Entrar lá no site da Abrava, lá você pode ler a revista mensal, né? Não, bimestral. Pode ler a revista bimestral deles lá, de graça, né? Você pode ler, baixar o PDF e ler, e tem lá, né? Você vai ficar atualizado. Ok? Tá, então, aqui a gente dá uma passadinha aqui na bibliografia. Vocês estão vendo que eu estou um pouco mais rápido aí na explicação, porque na semana passada eu já conversei com alguns que estavam lá, né? Então, essa aqui é só mesmo para dar, né, uma atualizada aqui, tá? E aí aqui, ó, tem o que a gente pretende, né, passar durante o semestre. Eu não sei se o Daniel já liberou o plano de ensino para vocês, tá? Se ele já liberou, você tem acesso, você vai conseguir ver exatamente isso que está aqui, tá? E aí, então, você tem aí a sequência do que está pretendendo passar, tá? Aqui eu já vou dizer, né? O que a gente está pretendendo passar. Por quê? Porque depende muito de como vai andando o semestre, né? Então, às vezes a gente consegue passar mais coisas, às vezes a gente fica meio que numa parte da ementa, né, do conteúdo, porque assim, eu posso pegar cada aula aqui e seguir, né, que nem um Caxias, aqui chegar aqui e falar assim, bom, a aula é tal coisa, eu vou fazer a aula 1. E dane-se, vai lá até acabar. E a aula 2 é isso, e vamos, e a aula 3, mas não é bem assim que funciona, né? Então, às vezes, algum assunto leva um pouquinho mais de tempo, porque tem não, a dificuldade maior de entender, e tem assunto que vai mais rápido. Então, né, o que a gente vai fazer é seguir a sequência que está aqui, tá ok? Tá? Então, essa sequência que está aqui é uma sequência de prioridade, é só isso, tá ok? O que que não vai mudar? Vai mudar as aulas que estão marcadas como avaliação. Então, por exemplo, lá na aula número 15 é P1, tá ok? Tá? Então, é isso. Então, nesta aula número 15, é certeza que é P1. Até onde a gente chegou, vai ser a aula P1. E depois, lá na aula número 32, desculpa, 31, né? 31, 32 aqui, vai ser a P2. É isso, tá ok? Tá aqui, ó, o 32 aqui. Então, o 32 é P2. E aí, né, a gente vai seguindo a prioridade daqui. Então, a numeração aqui de aula é só a sequência do que a gente vai fazer, tá? Então, pode ser que esse assunto a gente esgote ele na mesma aula, do jeito que está aí, ou pode ser que a gente precise de um pouco mais de tempo, ou um pouco menos de tempo do que está aí, tá? Então, assim, a única coisa é a sequência. E aí, por conta que a gente vai seguindo a sequência, às vezes a gente não consegue chegar lá no final, lá com o que a gente tinha previsto. Então, lá está previsto que lá na aula 30 a gente fale um pouco de eficiência energética em climatização. Pode ser que chegue nisso, pode ser que não. Então, assim, depende muito do como a gente vai andando no curso. Tranquilo? Deu para entender isso bem? Certo? Positivo. Então, tá bom. Então, tá já. Tá, por que eu explico isso? Porque senão depois aí chega o cara lá, ele fala assim, não, tá na aula, lá tá marcando que na aula, sei lá, na aula 19 já era para a gente estar vendo o sistema de água gelada. E a gente ainda está vendo dimensionamento de Du. Né? Aí vai lá falar lá, não está cumprindo o programa. Não, não é isso, né? É porque a gente pode fazer o curso de dois jeitos. Pode fazer igualzinho faz lá quando eu estudei, né? Quando eu estudei, o professor chegava na sala e falava assim, para a próxima aula, capítulo tal, do livro tal, e exercícios tais. Virava as costas e ia embora para a sala dele. E aí a gente tinha que correr lá atrás do livro, tinha que ler o livro, tinha que resolver os exercícios. Aí chegava na outra aula, ele sentava e ficava esperando para ver se a gente tinha alguma dúvida. Não tinha dúvida? Agora é capítulo tal, exercício tal, né? Não funciona assim mais, né? Isso daí já, né, a gente não faz mais desse jeito há algum tempo, né? Então,
A gente tem que ir seguindo aqui, e aí tem aluno que tem mais facilidade, tem aluno com mais dificuldade, e às vezes o assunto é um pouco mais longo do que a gente acha que ele é, né? Tá ok? Tá? Então, o que a gente vai, né, fazer no semestre? Então deixa eu descompartilhar de novo. Tá? E aí, né, eu comentei já na semana passada, né? Eu não vou gravar as aulas, hein? Pelo menos não por enquanto. Então você vai anotando aí, né? Não vai assistir a novela e ficar com essa fotinho aí, né? Tá? Vou assistir a novela lá, deixa aí gravando, que depois eu vejo, né? Não vai ser assim, né? Deixa eu pegar aqui um quadro branco. Deixa eu compartilhar de novo. Ok. Então, ó, o que a gente vai fazer esse semestre, tá? Basicamente, né? Qual que é a ideia do semestre, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, quais são os conteúdos que a gente pretende fechar, tá? Para ficar uma sequência para você aí. Então, deixa eu colocar aqui conteúdo. Ok. Então, ó, o que a gente quer fazer aqui? A gente vai começar, né, fazendo um assunto que, em tese, é uma revisão, mas às vezes não, né? Que é fazer um traçado, né, de um processo psicométrico, tá? Então, o que a gente quer fazer, né, é análise Então, análise de processo psicométrico. O que é isso aqui? Né? Vocês viram psicometria lá em ar-condicionado 1, viram um processo lá em ar-condicionado 1. Tá. Mas agora, se eu der um projeto para vocês aqui, né? E ao invés de eu te dar, né, o como que está funcionando lá, como é que está no lugar, se eu te der um diagrama aqui, se eu te der uma carta psicométrica traçada, você é capaz de dizer para mim o que está acontecendo com o ar, da onde para onde ele está indo, quanto de carga você tá precisando, quanto que é a carga latente, quanto que é a carga sensível do projeto, quanto que é a carga latente e sensível, por exemplo, da serpentina, tá? Então, essas coisas aí que a gente quer conversar, né? Tá? A gente quer conversar sobre isso. Por quê? Porque é a partir daí que a gente vai tirar, né, informação para poder fazer as outras coisas do curso. Então, por exemplo, através dessa análise aqui, eu consigo chegar na vazão de ar. Então, se eu consigo chegar na vazão de ar, que é o que a gente quer chegar, né? Tá? E aí eu vou mostrar um outro método de cálculo de vazão de ar, né? De vazão de ar total. Aí a gente consegue falar sobre dimensionamento de duto. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vai fazer um estudo de distribuição de ar, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui nesse estudo de distribuição de ar? A gente vai falar, né, sistemas de ar-condicionado central, a gente está falando, né? Então, a gente vai mostrar quais são os métodos de dimensionamento, tá? De duto, como é que eu distribuo o ar dentro do ambiente, então, como é que eu faço a distribuição do ar no ambiente, né? Eu dimensiono e como é que eu faço, né, essa distribuição no ambiente. E aí, né, a gente selecionar os equipamentos. Então, esse projeto, eu vou usar grelha, como é que eu seleciono a grelha? O que eu preciso me preocupar para selecionar uma grelha? E se for um difusor, o que eu preciso, né? Quais são as informações que eu preciso ter para selecionar um difusor? Tá bom? Tá?
Filtro. Bom, tem um sistema de filtragem desse ar. Esse ar vai ter que ser filtrado. Como é que eu, né, seleciono o tipo de filtro? Como é que eu sei que o equipamento que eu estou usando, se ele atende o critério de filtragem do ambiente? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Na hora que a gente vai falando sobre distribuição de ar. E, assim, aqui eu estou falando só o tema, né? Mas então, dentro desse tema e estudo de distribuição do ar, a gente vai ver tudo isso. Então, a gente vai falar de métodos de dimensionamento, como é que eu distribuo o ar no ambiente, vamos falar de é, é, zona ocupada, vamos mostrar aí como é que eu seleciono difusor, como é que eu seleciono grelha e como é que eu seleciono filtro, tá ok? Tá? Basicamente é isso aí. Beleza, mas esse é o meu projeto, né? Foi um projeto que tem uma carga grande demais, e aí eu vou fazer ele com expansão indireta, né? Então eu vou fazer ele com expansão indireta, e aí para fazer uma expansão indireta eu preciso, então, de água gelada. Então a gente vai, né, fazer então um estudo de distribuição de água gelada, né? Ok? Tá? Então, se eu vou, né, fazer aqui, não, se eu vou usar um chiller, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu seleciono um chiller? Né? O que que eu preciso saber para selecionar um chiller? Como é que eu chego, né? Quais são os tipos, né? Depois, como é que eu dimensiono a tubulação de água? É, Como é que eu seleciono a bomba? Apesar de vocês terem visto máquina de fluxo, mas a gente precisa aqui também, tu precisa relembrar, né? Bom, mas eu preciso depois, né, pegar a parte do sistema de água gelada, né? Eu preciso pegar e tem que ter ou ter ou não, né? Depende do tipo de resfriamento, né? Eu preciso ou não ter uma torre. E se eu tiver uma torre de resfriamento, como é que eu vou selecionar essa torre? Né? Quais são os tipos de torre que eu tenho? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai estudar distribuição de ar e distribuição de água gelada. Mas todos esses caras aqui, eles, né, eles só vão, a gente só vai saber se a gente vai fazer distribuição de ar ou distribuição de água gelada a partir da carga térmica. Então tem uma carga térmica lá tal, né, que vai me dizer qual que é o tipo de equipamento que eu vou usar. Então a gente também vai falar, né, de e aí aqui eu vou colocar como um asterisco, né? Porque em tese, né, a gente fala isso daí em ar-condicionado 1. Só que de tempos para cá a gente não está conseguindo mais colocar esse assunto em ar-condicionado 1, né? Então a gente vai falar dele aqui e vai até, né, ele vai entrar no meio aqui desses caras aqui, tá? Que são o quê? Equipamentos de climatização. Ok? Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre os tipos de equipamentos, então quais são os que têm expansão direta, quais são os tipos de expansão direta, como é que eu classifico isso daí, né? Fora ser expansão direta e indireta, quando eu falo que é todo ar, né? Quando eu falo que tem dois tubos, quatro tubos, que é isso, né? Tá? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, né, que vai também ajudar a gente, tá? Então, o que a gente está pretendendo. E aí, né, se der tempo, então isso daqui, né, normalmente é o que a gente está conseguindo passar nos semestres, né? Se der tempo, aí a gente vai falar um pouco sobre controle, e aí aqui, né, não é que a gente vai fazer controle, né? Porque vocês tiveram uma disciplina aí que eu não lembro mais o nome dela, né? Que é o Maia que passa para vocês, que ele fala aí sobre, né, sobre sistemas de controle, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre controle, o que é controle, tá? Como é que isso daí
como é que a gente usa isso daí lá em ar-condicionado, né? Como é que a gente usa isso num projeto de ar-condicionado, tá? Para ter uma noção de controle, tá ok? Bom, dando tempo ainda, eu não sei por quê, né? Mas está em ar-condicionado 2, a gente fala de bomba de calor. Tá? Eu não sei por que cargas d'água, isso aí está em ar-condicionado 2. Isso aqui para mim é lá na disciplina de refrigeração, mas está aqui. Então, se der tempo, a gente fala sobre bomba de calor, e aí, dando tempo, a gente fecha o semestre falando, né? Comentando sobre eficiência em projetos de climatização. Ok? Tá? Então, é essa a ideia, né? A ideia nossa é essa, né? Então, assim, eu até aqui, né, esses 4 primeiros aqui é o que a gente normalmente está conseguindo fazer nos semestres, tá? A gente consegue chegar até aí, né? Nos últimos, sei lá, 4, 5 semestres, acho que foi isso aí que a gente conseguiu fazer. A gente não conseguiu ir muito para frente, não, né? Tá? Mas, né? Dando tempo, né? Como o semestre aqui praticamente não tem feriado, né? Então acaba ajudando um pouco, né? Acaba ajudando um pouco a gente aí, tá? Então aí a gente vai tentar, né, passar tudo isso, mas, né, minimamente a gente tem que saber esses 4 primeiros aqui, porque esses caras aqui são a base, né? Você sabendo esses 4 primeiros, aí depois controle e eficiência você pode, né? Você tem como, né? São extensões, né? Tá? Você tem como chegar nesses caras aí, né? Se aperfeiçoar nisso. Tá ok? Tá? Então, é basicamente desse jeito que a gente faz. E aí, né? Falando lá da avaliação, vamos, né, falar um pouquinho dessa tal dessa avaliação aí, né? Deixa eu aproveitar aqui e vamos falar desse cara aí. Então, como é que funciona a avaliação? Avaliação da mesma forma que a gente fez lá em máquinas térmicas, né? Tá? Então, eu expliquei isso aqui a semana passada, mas eu vou deixar agora escrito aqui, né? Então, olha lá. P1. P1 vão ser trabalhos mais uma avaliação 1. Opa, tá? Então, o que que é isso daqui? T são trabalhos. O que que é trabalho para mim? Trabalho são atividades assim, tipo, resolver um probleminha. Então, a gente tá lá falando, por exemplo, sobre dimensionamento de duto. Então, eu vou lá, mostro um método de dimensionamento de duto. Por exemplo, a gente vai fazer um método lá que chama de igual perda de carga, tá? Ou um outro método lá que chama de recuperação estática. Aí na sala, aqui na sala aqui, a gente faz um exemplo juntos aqui. Então eu vou lá, tem um desenho que já está pronto ali e tal, e a gente vai fazer junto aí para mostrar como é que funciona e tal. Beleza. Aí eu pego e coloco para vocês uma atividade para você fazer um agora, né? Então tem um parâmetro X e você, né, a partir desse parâmetro, você dimensiona pelo aquele método, tá? Então, esses daí são os trabalhos que a gente vai ter, tá ok? Tá? Então, vou colocar aqui trabalho, né? E esses trabalhos valem 25% da P1, ok? Tá? Então, ele vale 2,5, né? E aí a gente tem uma avaliação, né? Tá? Tá aqui uma avaliação que vale 75% da P1. Essa avaliação, eu ainda não sei se ela vai ser presencial ou vai ser remota. Eu ainda não pensei nisso, tá? De quinta-feira passada para cá, eu não consegui ainda, né, pensar nisso, porque
assim como vocês, eu fiquei sabendo na quinta-feira que a gente ia para o modo remoto, né? E só que assim, eu tenho um monte de disciplina que é no sexto semestre, né? Não só na Revac. E aí eu tive que correr atrás para ver como é que eu vou dar aula para esses caras, porque tem disciplina que eu não tenho material assim muito slide, porque é muita coisa que eu, né, eu faço na hora lá, né? Então, eu tô meio que andando trocando pneu com o carro andando, né? Tá? Então eu não sei ainda como é que vai ser. Vamos mandando aí, né? Vamos levando a disciplina, mas assim, 1 ou 2 semanas antes da P1, a gente, né? Eu já aviso se vai ser presencial ou não. Se for presencial, vai ser lá no laboratório de ar-condicionado, lá no terceiro andar, tá? Que é a única sala que tem disponível lá pra gente. Se não, a gente faz remoto aqui, tá ok? Tá? Mas vamos ver até lá, né? Não vamos sofrer hoje, né? Tá ok? Bom, então isso é a P1. Aí a gente tem a P2, ok? A P2 de novo. Trabalho mais avaliação 2. Tá ok? Então aqui, de novo, T são trabalhos, que também valem 25% da nota. Então, isso aqui vai valer 25% da P2, ok? Tá? E aí, a gente tem uma avaliação 2, né? Aqui, é, até o semestre retrasado, né, é, eu dava um projetinho. Na verdade, eu dava um projetinho já no primeiro dia de aula, já, né? Tipo, entre hoje e amanhã eu já dava já, né, o projeto. Que era, por quê? Porque como a gente está falando de dimensionamento e tudo mais, e você já teoricamente já sabe calcular a carga térmica, então você ia fazer um projetinho de ar-condicionado, né? Um projeto que, diferente da disciplina da manhã, que aí eu cobro um monte de regra, né? À noite eu não cobro tanta regra porque, né, é só mesmo, eu quero saber se você conseguiu dimensionar, tal, mas eu não cobro memorial de cálculo, memorial descritivo, e tudo mais, né? Só mesmo um projetinho lá, uns cálculos de dimensionamento básico, tá? Só que o que que acontece? Esse projeto era o que estava reprovando todo mundo, né? Por quê? Porque os caras não faziam, né? Os caras vêm fazer o curso de Revac, mas não quer fazer projeto, né? É, então, não sei o que quer fazer, né? E aí eu parei de fazer isso, né? Tá? Parei, desisti, porque assim, vez de ajudar, estava atrapalhando, né? Teve semestre aí que só passou 4 na turma, que tinha um monte de gente, porque só um grupo entregou projetos, os outros não entregaram nada, não passaram. Então, não estava valendo a pena. Mas o semestre passado, o que que eu fiz? Eu não dei um projeto, mas como P2, com uma avaliação 2, eu dei um mini dimensionamento, tá? Então, assim, tinha um ambiente e tal que tinha que fazer um dimensionamento X lá, né? Dimensionar, por exemplo, no semestre passado foi sistema de distribuição de ar. Então, minimamente, partindo de eu tinha lá eu coloquei uma casa de máquinas, coloquei o equipamento lá na casa de máquinas, que eu já pré-selecionei, né? Já dei a vazão de ar, já dei conta que tinha que ser a vazão de ar em cada ambiente, e a partir disso eles tinham que dimensionar, né, a tubulação e selecionar lá né, os equipamentos, tá ok? Então, eu pretendo fazer isso esse semestre, mas eu só vou então falar sobre isso daí lá depois que virar a P1, tá? Para a gente ver primeiro como é que a gente, né, como é que vai andando a disciplina até lá, né, nesse modo remoto, para ver se vai valer a pena ou não, tá ok? Tá? Mas é uma avaliação, pode ser uma avaliação escrita, né, tradicional, ou esse mini projetinho aí, tá ok? Tá? E aí esse cara vale também 75% da P2, ok? Tá? Bom, e aí como é que forma a sua nota final? Sua nota final será 45% da P1
mais 55% da P2. Ok? Então a P1 vale 4,5, né? A sua nota final, lá, a nota que você tem lá no SIGA, aquilo ali representa 45% da sua nota final, né? E o que se tirar de P2 representa 55%. Se você tirar lá uma nota, né? Se essa soma aí der maior ou igual a 6, você foi contemplado com um certificado aí, né? Um diploma de tecnólogo, né? Acabou o semestre, acabou o curso, né? Ok? Então aqui você foi aprovado. Ok? Tá? Na verdade, se você tirar 5,9, o SIGA já joga para 6, né? Tá? Mas 6, né? Faz conta, né? Que é 6, né? Esquece 5,9. Então aqui está aprovado. Se você, por um motivo, né? Não conseguiu tirar essa nota, aí a gente faz a P3, né? Então, se você é um aluno novo aí que nunca teve aula comigo, eu não tenho prova substitutiva, tá? Eu não faço isso porque se eu for dar uma prova substitutiva, eu vou fazer uma prova do nível de prova substitutiva. E aí eu não quero isso, né? Então aqui, ó, é a sua nota final mais avaliação 3, né? Dividido por 2, certo? Então, o que você tirou de nota aqui, você tem que completar com a nota da avaliação 3, e isso tem que ser maior ou igual a 6. Beleza? Se for maior ou igual a 6, aprovado. Se não, né, a gente faz de novo aí, não tem problema, tá? Normalmente, né, é raro, assim, né, ficar nessa disciplina, tá? É por algum motivo ou outro assim, tal, mas o índice de aprovação é alto em ar-condicionado 2, tá? Tirando, né? Esses, né, e quando eu digo alto, esquecendo esses que não fazem a prova. Aí se não fez a prova mesmo, aí não tem como passar, né? Tá? Mas assim, se você fizer as atividades direitinho, mesmo que na P1 você vá mal, na P2 você consegue recuperar, tá? Normalmente é assim que está acontecendo, ok? Então, é raro, assim, né, ter uma, muito aluno reprovado, né? Tem um ou outro, sempre tem, tá? Mas fazendo tudo direitinho aí e tal. No semestre passado, ainda a P3 era arrumar o projeto, né? Tá? Então foi mais fácil ainda, ok? E que dia que está agendado essas provas aí? Então vamos ver que dia que está agendado isso daí, né? As avaliações, tem data já, né? Que é a data do SIGA, né? A data do nosso calendário. Deixa eu abrir aqui. Beleza, tá aqui. Então, ó, a P1 está agendado para o dia 4/4, 4 de abril, tá? É, a P2 para o dia 6 de junho, ok? E caso você precise fazer a P3, dia 20 de junho, tá bom? Então, se você fizer tudo direitinho, tudo certinho, você só não vai estar de férias já a partir do dia 6, porque na outra semana você tem que apresentar TCC, né? Tá? Então, lá por dia 13, dia 14, você já tem férias, já, né? Tá? É, e é isso. E aí aqui, ó, eu já coloquei o horário também, né? Já coloquei a previsão de horário. A gente faz às 7h20, tá ok? Tá? Isso aqui eu já tinha colocado esses horários já, pensando no curso noite lá na FATEC, né? Tá? Por quê? Como eu já expliquei para o pessoal, né? Eu não gosto de começar a prova muito tarde à noite, porque semana de prova na FATEC fica meio vazio, né? E aí, se começa a prova mais tarde, como a duração da prova é longa, acaba que o cara sai meio sozinho de lá e ali não é um lugar muito, né, movimentado, né, muito povoado, né? Então, começa às 7h20, vai, 9h20, 9h30, o cara tá já, né, já tem gente indo embora já, ainda tem, né, tem bastante gente no meio do caminho,
ok? Então, se for presencial, 7h20. Se for remoto, 7h20 também, dá tempo de você chegar na sua casa, tomar banho, colocar um chinelo, né? Tá? E sentar para fazer a prova, tá ok? Beleza? Tá, então são essas datas aqui que a gente vai usar para fazer as nossas atividades aí. Tudo bem? Deixa eu voltar lá só na outra folha. Beleza, professor. Joia. Então fica bem claro ainda, tá tranquilo aí, né? Tá, não mudou nada para quem já teve aula comigo, é igualzinho no mês passado, né? P1, P2, né? O que mudou, se vocês olharem de máquinas térmicas para agora, é que eu estou dando mais nota em trabalho, né? Tá? Estou dando um pouquinho mais de peso aí para atividade, né? Então aproveita que, né, 2,5 para quem precisa tirar 6 para passar, né? Já é uma boa, né? Certo? Então, não precisa correr tanto, né? E isso aí eu estou fazendo para todas as disciplinas, né? Aumentei aí o peso das atividades, tá? Que mais? Bom, então, como eu comentei com o pessoal na semana passada, eu não, pelo menos inicialmente, eu não vou gravar as aulas, porque eu vou gravar uma coisa ou outra que eu acho que é importante ficar gravado ali, tá? Aí eu vou gravar, tá? Para evitar que você fique só olhando para minha cara, não, que você não vai ficar olhando minha cara, porque né, não vou ficar aparecendo aqui, mas ficar só escutando minha voz e ficar, né, com sono, aí acabar dormindo e perder o fio da meada, né? Então, pelo menos você escreve aí, tem atividade para você fazer e, né, você fica mais atento na aula, né? Então, esse é um motivo, tá ok? Então, não vou gravar. Material. Os materiais eu disponibilizo sempre que eu for terminando o assunto, tá? Se você entrou lá no Siga, deixa eu dar uma olhadinha lá. Deixa eu voltar aqui no Siga. E aí, gente, é assim, né? Vocês sabem como é que funciona nessa aula remota. Vai, descompartilha, compartilha, descompartilha, compartilha, né? Deixa eu ver aqui, definição, tá aqui. Beleza. Deixa eu compartilhar de novo. Ó, lá em materiais, tá? Lá aqui nos materiais, eu deixei algumas coisas. Eu tinha um monte de coisa semana passada, porque como eu copio o plano do semestre anterior para poder só mexer nele, aí acaba vindo todos os materiais que eu disponibilizei no semestre anterior. Mas eu apaguei tudo porque eu comentei com o pessoal semana passada que eu ia dar uma atualizada em algumas coisas, tá? Então, mas se você baixou lá, não tem problema, né? Mas assim, eu vou colocando eles de novo. Aonde que eu vou colocar? No Siga, tá? Porque o Siga é, né, o oficial da FATEC. Ou eu deixo no Siga, ou eu deixo num site, tá? Principalmente coisas que não dá para colocar no Siga. O que tem para você já, né? Porque você já pode baixar aí, né? Tem 2 apostilas, tá? Tem essa apostila aqui que chama apostila de climatização. Isso daqui é de um professor da Federal do Paraná, tá? Essa primeira aqui, ó. E essa segunda aqui, ela é de um professor da Federal da Bahia. Eu estava fazendo, né? Assim que eu peguei as aulas de ar-condicionado 1 e ar-condicionado 2, eu comecei a montar uma apostila, né, um material, né, baseado num curso que eu dou lá pela internet e que eu gravei umas aulas para uma faculdade particular aí, né? Aí eu peguei aquele material e comecei a montar uma apostila, né? E aí fui montando a apostila, tal, né? E aí um dia eu estava pesquisando um assunto lá na internet, lá, uma figura, não, para colocar na apostila, e aí eu dei de cara com essas 2 apostilas aqui, que é mais ou menos o que eu estava fazendo na minha. Aí eu parei, né? Aí eu falei assim, pô, vou parar de fazer a apostila e vou usar os 2. Então é isso que aconteceu, tá? É exatamente isso daí que aconteceu. Eu parei de montar a apostila e adotei esses 2 caras aqui. Por quê? Porque eu sei que vocês não são muito de ter livro e de ir na biblioteca. Então, pelo menos tem uma apostila aí para você ter alguma coisa,
né, para estudar, né, alguma coisa para guiar aí o seu estudo, tá? Então, tem essas duas apostilas aqui, tá? E eu deixei duas cartas psicométricas, uma a 750 metros e uma no nível do mar, tá? Eu tenho outras cartas aí, mas que não interessa para a gente, 1.500 metros, 2.000 metros, isso não interessa para a gente, tá? Então, essas duas aqui são as que interessam para a gente poder, né, fazer aí, né, tocar a disciplina, principalmente no comecinho. Então, o que eu preciso que vocês façam já para amanhã, né? Que vocês imprimam, tá, essas duas cartas aqui, tá? Sugiro aí que você tenha aí pelo menos umas duas cópias de cada. Por quê? Porque a gente vai traçar na carta, né? E aí você, né, eu vou fazer daqui e você tem que fazer aí da sua casa, né? E traçando para entender qual que é o caminho do ar, o que que o ar está fazendo, por onde ele está passando, tá? Então, sugiro aí que você tenha pelo menos duas cópias de cada, né, com você aí, tá? Se você só tiver uma, também não tem problema nenhum. Só que, né, risca com lápis para depois você poder apagar e fazer de novo em cima, tá ok? Tá? Então é isso. Isso aqui eu já preciso para amanhã já, né? Amanhã eu já vou usar isso, tá? E essas apostilas você pode baixar no seu celular, baixar no seu computador, enfim, faz o que você quiser com elas aí, tá bom? Fora isso, né? Lá no site, né? Quem não lembra, né? Eu vou colocar aqui, ó. Você digita lá no Google Fábio Toffoli, né? Tá aí, vai aparecer um menino bonito aqui, sou eu, esse aqui é um palhaço que tem o mesmo nome que eu, né? Foi aluno da FATEC, mas não da FATEC Itaquera, né? E é por isso que o meu e-mail é fabio.toffoli01, porque ele estudou na FATEC, ele entrou num semestre, né? Não sei, fazer um curso, sei lá do que, lá na FATEC de Osasco, lá, e aí ele é fabio.toffoli, eu fiquei fabio.toffoli01, tá ok? Tá? Então, você entra aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, tá? Esse primeiro aqui, Fábio Toffoli Fetran, né? Clicou aqui, ó, vai aparecer, né, essa página, né? Quem fez máquinas térmicas deve lembrar daqui, né? Tá? E aí você vai lá em sistemas térmicos. Sistemas térmicos, aí lá embaixo, ó, tem ar-condicionado. Clicou aqui em ar-condicionado, tá? O que tem aqui para você? Tem carta psicométrica também, tá? Tem aqui o material que eu uso lá com o pessoal de ar-condicionado 1. E aqui, ó, esse cara aqui é aquele manual da Carrier, tá? Aquele manual da Carrier que tá lá com bibliografia complementar é esse cara aqui, ó, tá? Você pode baixar ele, né, à vontade, tá? E aí você, né, tem esse cara aí para você. Aqui, isso daqui são listas que eu uso lá com o pessoal de ar-condicionado 1, tá? Mas se você quiser também baixar, pode baixar. Na verdade, você pode baixar o que você quiser aí, né? E aqui embaixo tem normas, tá? Na verdade, aqui, o que que eu fiz? Eu fiz um link de páginas, de páginas que tem no Google que disponibilizam a norma, né? Tá? Por quê? Porque não tem como eu fazer esse curso sem usar a norma. Não existe, né? Aí ficaria um curso de engenharia. Lá na engenharia, o aluno, naquele momento, ele não quer trabalhar com ar-condicionado, ele nem sabe com o que ele quer trabalhar ainda, né? Ele pode trabalhar com um monte de coisa lá na engenharia mecânica lá, uma das coisas é trabalhar com refrigeração e ar-condicionado, mas ele não sabe ainda o que ele quer. Então a gente dá uma visão geral, então, ele não precisa saber da norma e tal. Aqui é diferente, vocês estão fazendo um curso de refrigeração, ventilação e ar-condicionado, então você tem que saber o que que a norma de ar-condicionado diz, tá? Então toda hora aqui, no curso, eu vou usar essas normas aqui para mostrar o que que a norma está dizendo, para comprovar que o que eu estou dizendo para vocês é verdade, tá ok? Tá? Então, estão aqui, né? Tá? E a gente usa esses caras aqui para mostrar, né, o porquê das coisas, tá? Então, por que que isso é desse jeito? Então, da onde que eu tirei essa informação? Então, são dessas normas aqui. Existem outras também, tá? Mas aqui é só, né, por conta das normas para conforto. Tá ok? Tá? Então, fica aí, né? Tá disponível para vocês.
beleza? E aí você pode baixar esse cara aí, tá ok? Bom, que mais que eu preciso falar para vocês aqui antes de eu passar uma tarefa, né? A chamada, né? Como é que vai funcionar a chamada? Para evitar, né? Para evitar de eu ter um monte de figura na minha tela e, na verdade, eu estar falando sozinho, eu vou fazer chamada, tá? Então, eu vou chamar você, tá ok? Tá? E aí, se você não tiver, mesmo sua foto estando aí, né? Se você não responder, eu vou meter uma falta em você, tá ok? Tá? Então, esteja na aula, tá? Fique sentado aí. Do jeito que eu tô aqui, você fica sentado aí, tá? É, e responda a chamada. Ah, mas eu não tenho microfone. Não tem problema. Você pode ir lá no chat lá e coloca presente no chat lá, não tem problema, né? Põe um ok, oi, faz um joinha, tá? Alguma coisa aí para gente saber que você tá na aula, tá ok? Tá? Para evitar, né, o que aconteceu lá na pandemia, né? Na pandemia, a chamada era feita baixando a lista. Só que aí não tinha ninguém na aula, né? Tá ok? Tá? Não tinha ninguém na aula, né? Então, para evitar esse problema, né? O Mayasson falou de Peltier. Peltier nem é controle, né? Peltier é uma refrigeração termométrica, né? Que a gente chama, né? Ô, Que na minha. meus companheiros de sala estão aí de prontidão para confirmar aí a minha tese Né? do Peltier, viu? Que só foi Peltier, professor. Não teve É, nada de controle, não, viu? né? Há um tempo atrás, né, não sei se vocês sabem, a gente tinha, né, existia como é que eu posso chamar, uma feira de ciências, né? Eu chamava aquilo lá de feira de ciências, né? Era uma semana tecnológica e aí tinha lá um evento lá que é um projeto integrador chamava, é isso, projeto integrador, que eu chamava de feira de ciências, que parecia a feira de ciências do colégio onde eu estudei, assim, né? E então os caras, e aquilo ali valia nota, né? E entrava na nota das disciplinas. E aí o que que acontecia? Era vira e mexe tinha um projeto com Peltier. Todo semestre tinha um projeto com Peltier, como se fosse uma inovação, sabe? Peltier é interessante, por exemplo, que nem eu vejo aí bastante cooler, né? O pessoal faz para resfriar água, né? Com Peltier. Só que assim, é legal. Se você deixou lá parado lá né, o aparelho, ele está resfriando. Só que na hora que você pegou a água, se pegar 3 pessoas em sequência, ele não consegue resfriar rápido, né? Que ele leva um certo tempo, né? Então, é interessante para ter em casa, né? Em casa, se você tiver um equipamento desse de Peltier, né? Você vai lá, você toma água agora, depois vai tomar água, sei lá, daqui mais meia hora. Aí deu tempo de dar uma resfriada na água. Agora, porque nem esses bebedouros que tem na Fatec, toda hora não está tomando água ali, vai tomar água quente o dia inteiro, que nunca vai conseguir, né, resfriar, né? Enfim, né? É o tal do Peltier. Né? Todo semestre aparecia alguém lá. Não, professor, a gente vai fazer uma caixa, né? Era sempre a mesma coisa com um nome diferente. Pegava, comprava um isopor, né? Uma caixa de isopor, e aí era é para transporte de órgão, é para transporte de verdura, para transporte de não sei do que, e era sempre o Peltier ali, né? Enfim. Transporte de cerveja. Hum, então, mas até para cerveja, ele serve desde que você não fique abrindo toda hora, né? Então, assim, você vai transportar lá a cerveja lá, senão você deixou lá tal, e ele está trabalhando ali, né? E gastando lá uma energia para funcionar lá. Tá, deixou fechado. Agora, vamos supor, chegou numa festa lá, né? E aí, 4, 5 pessoas vai lá e abre, né? Abre a tampa. Ele vai levar mais meia hora para voltar ao normal, né? Porque né, ele não consegue recuperar tão rápido, né? A geladeira já não é fácil, né? Você imagina que é um ciclo de refrigeração, você imagina o Peltier que é não, uma refrigeração termotécnica, né? Então é um pouquinho diferente, né? Tá ok? Bom,
Então, é isso, tá? É isso que eu queria falar para vocês, tá? E aí, eu deixei uma atividade com vocês, acho que vocês receberam durante o dia, que é uma avaliação diagnóstica. O que é essa avaliação? Isso aí é para eu entender que pé que tá, né? Não vale, apesar de ter uma nota lá, né? Apesar de aparecer uma nota lá e você tirou 10, você tirou 8, ou 7, ou 6, isso aí não interessa, assim, não vai pontuar, né? Não vai somar na disciplina. Isso é só para estatística, entendeu? Então eu quero saber quantos acertaram a primeira, quantos acertaram a segunda, quantos acertaram a terceira. Então é só para eu fazer estatística, é só isso. A nota final lá é só para eu saber, ó, quantas pessoas acertaram todas. Depois, né, ou então quantas não acertaram todas, e aí eu faço uma estatística com isso, e aí em cada questão ali eu sei também quantos acertaram cada questão. É isso, tá? Para quê? Para eu poder saber onde é que eu estou pisando, né? Certo? De repente eu começo aqui falando de uma coisa que ninguém sabe, né? E eu achando que todo mundo já sabe, eu parto do princípio que todo mundo já sabe aquele assunto e não vai funcionar, né? Tá? Então, até para eu poder começar o curso e poder saber do que eu posso começar falando, eu preciso saber o que vocês já sabem, né? Tá? Então, é uma atividade lá, tá? Tá para você terminar aí até o fim da noite de hoje. Não leva muito tempo, né? Rapidinho você faz lá, tal. Mas se você sabe, sabe. Se você não sabe, né? Não sabe. Não é para ficar pesquisando. Não é para você mostrar para mim que você vai tirar 10. Porque se você tirar 10, não vai adiantar nada. Não vai somar na sua nota, né? É só para o seu ego, né? Tá? Então, é para não pesquisar nada, né? É para você fazer sem ficar consultando ninguém, hein? É o que você sabe. Vai lá, né? Abre lá a atividade e vê lá, ó, isso aqui eu sei, eu imagino, tipo, imagino que seja tal coisa. Se você não sabe, pode escrever lá, tem umas atividades que são, umas perguntas que são dissertativas, você escreve lá, não sei, pronto, acabou, né? É só para a gente poder entender que pé que tá bom? Para não correr aí esse risco de eu pegar e começar falando de um assunto que depende de um assunto anterior e eu achar que vocês já sabem um assunto anterior, tá? Então é para isso que ela existe, né? Para balancear aí, né, a turma, né? Às vezes tem alguém aqui que tem uma meia dúzia de rosto aqui, né? Pela foto aqui, eu não sei se eu já vi ou se eu já vi faz tempo, né? Tem uns aqui que só tá as letras, né? Só a inicial. Então, né? E o semestre passado, talvez, não sei se todo mundo fez ar-condicionado no semestre passado, às vezes um já tinha feito, enfim, né? Então a gente precisa saber o que vocês sabem ou não sabem, tá bom? Então é para isso que ela tá lá. Então o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês façam essa atividade. Então eu vou fazer a chamada, tá? E vou liberar vocês para fazer, né, essa atividade. Eu vou ficar aqui, né, ligado aqui até as 10h30 aqui no Teams, né? Se você tiver alguma dificuldade lá para abrir, qualquer coisa, você pode, né, me falar aí que eu te ajudo, né, para eu reenvio, né, a atividade, enfim, tá? Mas eu peço para vocês, por favor, para terminar hoje isso daí, tá? De preferência, né? Eu coloquei ela até 11h59, tá? Mas, sim, meia hora vocês matam esse assunto, tá ok? Beleza? Beleza, professor. Fechado. Joia. Então tá bom. Então deixa eu só... Beleza, professor. Joia. Deixa eu só então fazer a chamada aqui, que aí eu paro de falar, senão se eu não parar de falar, vocês não fazem, né? Vamos lá. Professor, eu adoro sua voz. Né? Eu não. Eu, quando eu escuto minha voz, quando eu tenho a gravação, eu falo, nossa, quem que é esse cara que tá falando? Porque eu não consigo reconhecer a minha voz, sabe? É estranho, né? É complicado. E aí eu fico escutando eu falando, Eu assim. senti diferença do presencial agora pro online, muda mesmo a voz.
Muda, não muda, né? Fica um negócio meio diferente, né? Tá certo que eu tô meio aqui, uma rinite meio começando, sabe? Mas eu escutando a minha voz aqui no presencial e depois quando eu escuto a gravação, fica falando, não sou eu que tô falando, deve ser outra pessoa que tá me dublando aí. Mas vamos lá. Então, Adeilson tá aí? Se o Adeilson tá aí, dá um oi, beleza, com presente aqui, joia. Beleza. Agenor? Eu tô. Beleza. Hamilton? Presente, professor. Joia. Daniel Santos? Daniel Santos, deixa eu ver se tem foto dele aqui. Daniel Santos. Não, nem na foto ele não tá aqui. Então, Daniel Santos, não. Deixa eu colocar aqui. Ok, deixa eu ver quem que é Daniel Santos. Ah, já sei quem que é. Diego Gonçalves. Diego Gonçalves tá por aí? Diego Gonçalves. Diego Gonçalves também não tá aí. Dimas. Dimas tá por aí? Não, também. Everton. 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 Sim ou não? Não, né? Jéssica. Presente, professor. Joia. Josimar. Presente. Joia. Carlos. Carlos. Presente. Opa. Tô aqui. Legal. O Everton Raimundo. Tá. Everton Raimundo apareceu aqui. Joia. O Carlos não, né? Carlos tá aí, né? Carlos tá aí.